Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a taxa das blusinhas. Com certeza você lembra da taxa das blusinhas, aquela taxa que tem ferrado com a população brasileira, que tem ferrado principalmente os mais pobres, quem tenta economizar comprando produtos mais baratos, em sites como Shein, Shopee, AliExpress. Aquela taxação que tem saqueado milhões de reais do bolso dos mais pobres, principalmente, gente que só queria pagar menos por um produto que aqui no Brasil custa o triplo por conta da carga tributária pesadíssima que é praticada aqui no nosso país. Pois bem, lembra da taxa das blusinhas? Pasmem, agora o governo está articulando com o Centrão para derrubar a mesma taxa que ele criou para bancar de herói nesse momento, porque eles precisam limpar a sua imagem, melhorar a popularidade do Lula. Ou seja, o Lula quer bancar de herói apagando o incêndio que ele mesmo criou, que ele mesmo colocou fogo. E sabe o que é pior nessa estratégia, meu amigo? Infelizmente, essa estratégia vai funcionar. Vai ajudar sim a melhorar a imagem do Lula, porque infelizmente o brasileiro parece que não tem dois neurônios. Vai ter gente aplaudindo, olha aí, tá vendo? Olha o Lula aí lutando pelo povo, cortando os impostos contra os empresários malvadões, quando na realidade essa taxação foi criada justamente para proteger os grandes bilionários do varejo brasileiro. É assim que o governo Lula funciona, meu amigo. O discurso é para ajudar os mais pobres, mas na realidade é sempre para ajudar os mais ricos, aqueles que financiam as campanhas eleitorais, sabe? As Luísas Trajano da vida, os Luciano Hang da vida, sabe quem é? É a mesma turminha que aparece de terno e gravata ao lado do presidente em eventos fechados lá em Brasília e que lucram às custas da dificuldade do povo. Mas sabe por que o Lula está recuando agora? Simples. A imagem do Lula está na lama. Essa que é a grande realidade. E eles precisam melhorar a popularidade do Lula, porque as pesquisas mostram que se o Lula continuar nesse ritmo, ele não consegue se reeleger no ano que vem. E agora, meu amigo, qualquer medida que eles vão fazer vai ser medida eleitoreira. Dane-se se vai mexer com as contas públicas, se vai gerar rombo, se vai gerar déficit, eles não estão nem aí para isso. O foco agora é se manter no poder, custe o que custar. E agora eles vão criar narrativas para tentar se aproveitar desse caos econômico, dizendo, olha, tá vendo? Agora o Lula tá resolvendo os problemas do nosso país. Pois é, e como o Donald Trump resolveu bater forte no Brasil com uma investigação comercial que acabou de estourar, o Lula agora tenta colar na China novamente para construir aquela narrativa de parceria solidária entre os dois países, entre os países comunistas. Não, agora a gente vai diminuir as tarifas aqui para os produtos chineses, porque o Donald Trump está criando esse tarifaço, então a gente vai estreitar o laço novamente com a China para criar essa historinha, quando na realidade é um desespero disfarçado de geopolítica. E agora parece que a taxa das blusinhas vai cair mesmo, o que é muito bom, é menos imposto, meu amigo. Isso aqui é muito bom, mas infelizmente essa estratégia pode melhorar sim a imagem do Lula, pode funcionar. Vamos entender a fundo esse projeto. Bom, meus amigos, para quem não entendeu ainda, a gente já avançou para o segundo semestre de 2025, o que significa que daqui a exatos um ano já começa o período de campanha eleitoral. Você já parou para pensar nisso? Pois é, mas antes de chegar no período de campanha eleitoral, que é liberada por lei para começar mesmo, o governo já está aproveitando algumas oportunidades e algumas brechas para montar narrativas para tentar se safar do verdadeiro caos econômico que essa turma enfiou o nosso país nesse momento. Eles não têm vergonha na cara, o jogo é se manter no poder. Então, se eles precisarem revogar alguma medida que eles mesmos criaram, eles vão fazer isso de muito bom grado se isso trouxer capital político, se isso trouxer benefício para a imagem do governo. E é exatamente aqui o ponto-chave dessa questão da taxação das blusinhas. Porque olha só, alguns dias atrás, governistas, ou seja, da galera do governo Lula, sondam o Centrão sobre o fim da taxa das blusinhas. Essa taxação que desgastou demais a imagem do Lula. O jogo não era proteger as empresas varejistas brasileiras, nunca foi esse, e a população entendeu que o jogo era aumentar a arrecadação às custas das compras que as pessoas estavam fazendo nos sites internacionais, nos sites chineses. E agora eles estão tentando correr atrás do prejuízo e vão criar uma historinha aqui que infelizmente muitas pessoas vão cair, que é aquele papo de nós contra eles, os ricos contra os mais pobres, e que o Lula é o salvador da pátria, tá ali no meio lutando pela população brasileira para cortar impostos contra os empresários malvadões desse país. Infelizmente, esse tipo de história da carochinha funciona para uma grande, mas uma gigantesca porcentagem da população brasileira. Lideranças governistas têm sondado parlamentares de centro para medir apoio à possível revogação da polêmica taxa das blusinhas. Ou seja, vamos fazer um levantamento aqui. Se alguém levantar
que precisa derrubar a taxa das blusinhas. Será que tem quórum para isso? E parece que teve, porque no dia de hoje foi protocolado na Câmara o projeto que derruba a taxação das blusinhas. E a gente vai chegar lá. Bom, com o tarifaço de Donald Trump assustando setores da economia, lideranças governistas começaram a sondar parlamentares do Centrão sobre possível revogação da mal falada taxa das blusinhas, que a gente também meteu o pau aqui no nosso canal. A avaliação dentro da base aliada de Lula no Congresso Nacional é de que a medida foi uma das principais responsáveis pela queda na avaliação do atual presidente da República. E aí, segundo a matéria, diz que as empresas chinesas da área do varejo foram as principais afetadas pelo fim da isenção. Na realidade, quem foi o principal afetado pelo fim da isenção, meu amigo, foram as famílias brasileiras. Precisavam de recursos e compravam nesses sites justamente porque são produtos mais baratos, muito mais em conta. E aí você compra um produto mais barato, sobra um pouco mais de dinheiro no final do mês para você pagar por outras contas, comprar outros tipos de produtos. Então esse negócio que as empresas chinesas foram as principais afetadas, uma ova. Diminuiu sim o volume, mas mesmo assim eles continuam lucrando bilhões e quem está perdendo nessa história toda é a população brasileira. A medida foi articulada pelo Arthur Lira com empresários brasileiros e acabou contando com o voto dos governistas no Congresso também. Ou seja, o lado A, lado B, direita, esquerda, todo mundo se juntou para aprovar essa taxação que praticamente acabou com a importação de produtos aqui no nosso país, porque se o Donald Trump está aplicando uma tarifa de 50%, se você for comprar um produto internacional aqui no nosso país, nos sites como Shein, Shopee e AliExpress, você vai pagar 100% quando um produto é acima de $50. O Brasil está chorando com uma taxa de 50%, sendo que a gente aplica uma taxa de 100% aos produtos internacionais, produtos estrangeiros, acima de $50. E agora esse projeto para derrubar a taxa das blusinhas chega na Câmara e esse projeto provavelmente vai passar, vai seguir, o que vai ser uma vitória para o povo brasileiro. Aliado de Mota apresenta projeto para derrubar a taxa das blusinhas. A proposta foi protocolada na Câmara pelo deputado federal Ricardo Aires, do Republicano de Tocantins, que é do mesmo partido de Mota. O projeto prevê revogar os trechos da lei que acabou com a isenção. Ou seja, no governo Bolsonaro, por exemplo, compras até $100, meu amigo, não tinha nenhum tipo de taxação. E os estados, por exemplo, uns taxavam, outros não taxavam, e a maioria das compras internacionais entrava sem nenhum tipo de taxação. O governo viu a possibilidade de arrecadação, de aumentar sua arrecadação. Criou o programa Remessa Conforme, onde obriga todas as empresas que vendem produtos aqui no nosso país a ingressarem nesse projeto e 100% das compras são taxadas. Compras de até $50 recebe ali uma taxação de 50% e compras acima de $50, uma taxação que chega ali na casa dos 92% de impostos. Então, o que eles querem derrubar é somente o imposto de importação nas compras de até $50, que é de 20%. Fora isso, a taxação continua comendo solta automaticamente, sem a necessidade de passar pela alfândega. Tudo isso já é cobrado automaticamente via sistema nas plataformas internacionais. A tal taxa das blusinhas, criada a mando do próprio governo Lula, impôs uma alíquota de 20% sobre as compras internacionais de até $50, o que era isento, na realidade era isento até $100 do imposto de importação, mas focando em aumentar a arrecadação às custas dos mais pobres, o governo Lula criou esse projeto e diminuiu, né? Compras até $50. Paga o imposto de importação de 20% mais o ICMS. A justificativa oficial foi, não, a gente está fazendo isso para proteger o varejo brasileiro. Mas na prática, serviu para proteger os tubarões, os bilionários e sufocar o consumidor comum. Todo mundo entendeu isso, o que manchou demais a imagem do governo Lula. Só que agora o plano mudou, porque o jogo agora é reeleição, meu amigo. E com a imagem do governo Lula derretendo nas redes sociais, na internet e no Brasil inteiro, e as pesquisas mostrando o aumento da rejeição, o Palácio do Planalto resolveu recuar e, para isso, buscou o Centrão para articular o fim da medida. O timing não é coincidência, afinal de contas foi um timing excelente, na mesma semana em que o Donald Trump abriu uma investigação comercial contra o Brasil por favorecimento à China. O governo brasileiro agora tenta mandar um sinal. Não, a gente vai aliviar os impostos sobre os produtos chineses que estavam sendo barrados aqui no nosso país. Ou seja, quem perde com essa taxação, obviamente,
são os grandes varejistas brasileiros que estão nesse momento tentando convencer o governo de diminuir os impostos, e essa tem que ser sempre a discussão. As grandes varejistas que lá atrás se aliaram ao governo Lula para aumentar os impostos dos produtos internacionais, não, taxa os produtos internacionais, vamos deixar esses produtos mais caros. Na realidade, essa discussão era para estar acontecendo do jeito que está acontecendo agora, com as varejistas brasileiras pedindo para diminuir os impostos sobre as empresas brasileiras. E isso tem que acontecer, porque dessa forma, quem ganha é o consumidor brasileiro, principalmente os mais pobres desse país. Até o bilionário Luciano Hang, ele foi a favor também da taxação das compras internacionais, dizendo que precisava ter uma isonomia fiscal, ou seja, se a gente paga aqui, sei lá, 100% de imposto, as nossas empresas pagam 100% de impostos, as internacionais precisam pagar também 100% de impostos. E tem muita gente que acha que isso aqui é um discurso muito bonito, olha que maravilha, é isso mesmo. Na realidade, a discussão deveria estar acontecendo de uma outra forma, deveria diminuir os impostos para as empresas brasileiras, deveria criar um ambiente onde as empresas brasileiras fossem competitivas o suficiente para bater de frente com as empresas internacionais, mas eles nunca avançaram por esse caminho, só que agora o Luciano Hang meio que mudou também o seu discurso. Preste atenção, Luciano Hang, lá da Havan, da loja Havan, reage a articulações para o fim da taxa das blusinhas. E o que ele disse, hein? O Luciano Hang diz concordar com a possibilidade, com o fim da taxação, com uma condição: que os varejistas brasileiros também sejam beneficiados com a isenção de impostos, como forma de equilibrar o jogo com as empresas chinesas, e esse daqui é o cerne da discussão. A gente bateu contra a taxação das compras internacionais e bateu muito contra. Por quê? Por causa do posicionamento das grandes varejistas, do Luciano Hang lá no passado, que o jogo que eles queriam é justamente aumentar os impostos. E no final das contas, quem paga o imposto é a população, meu amigo. Não são as empresas, igual a Janja falou. Não, pessoal, fica tranquilo. Essa taxação, quem vai pagar são as empresas, não é o povo. Agora, a discussão está indo para o lado certo. Abre aspas para o Luciano Hang. Li hoje cedo sobre o fim da taxação das blusinhas e concordo totalmente. Agora ele concorda, porque ele sabe que não tem mais volta. Vai cair essa taxação das blusinhas, desde que as empresas brasileiras também sejam beneficiadas com a isenção de impostos. Nós, varejistas do Brasil, não pedimos privilégios, só queremos igualdade tributária. Todos deveriam pagar menos impostos. Agora sim. Isso significa produtos mais baratos, economia aquecida e benefícios para toda a população, disse Luciano Hang, e nisso daqui eu concordo plenamente com ele. Então, Josué, essa é uma medida positiva para o Brasil? É uma medida positiva, sim. Qualquer corte de imposto é importante. A intenção do governo por trás ali, meu amigo, a gente já sabe qual é. A intenção é se reeleger, é ficar bem na fita, é passar uma mensagem para o seu eleitorado. Mas para nós aqui, a gente sabe, né, qual é o posicionamento do Lula. A gente sabe que o jogo dele nunca foi para ajudar os mais pobres, e sim para os mais ricos, principalmente os bancos. Afinal de contas, o Brasil, cara, o produto que o Brasil mais exporta não é petróleo, não é commodity, não é comida, não é nada disso. O que o Brasil mais exporta para o mundo inteiro é dívida, meu amigo. Pois é juros. E quem é que ganha dinheiro com tudo isso? São os bancos. Interessante é que o Itaú, por exemplo, foi um dos bancos ali que financiou a campanha do Lula, a campanha passada, né? Interessante isso, né? A gente começa a juntar as coisas, algumas questões ficam muito claras pra gente. Ou seja, o povo mesmo que se lasque. A dívida, se vai aumentar a dívida, vai diminuir a arrecadação. A preocupação do governo nunca foi com isso. A preocupação agora é reeleição, se manter no poder. E eles vão fazer de tudo para que isso aconteça. E agora eles vão derrubar com certeza a taxação das blusinhas. É positivo, é menos imposto para a gente pagar, mas a gente sabe o que está ali por trás. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. Eu trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento, como sempre, aqui no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem. Eu quero saber o que você acha disso tudo. O que você acha do fim da taxação das compras internacionais? Você acha que vai acontecer? Você acha que isso é positivo? Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante aqui para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que a gente traz aqui não é divulgado amplamente na grande mídia. Então faz o seguinte, me ajuda a propagar essa mensagem com mais pessoas, compartilhando esse conteúdo com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa do WhatsApp. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixa o seu like. Se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.